Meu nome é Margarete Santos, tenho 58 anos e hoje vou contar para vocês a história mais aterrorizante da minha vida. Uma história que quase me custou tudo: minhas economias, minha dignidade e até mesmo minha sanidade. Mas antes de começar, quero que vocês saibam que estão ajudando outras pessoas ao assistir este vídeo. Cada visualização, cada comentário, cada curtida faz com que esta mensagem chegue a mais famílias que podem estar passando pelo mesmo pesadelo que eu passei. Aliás, todos os meses sortearemos prêmios especiais para os inscritos que mais interagirem conosco através de comentários e curtidas. Mas isso só vale para quem estiver inscrito no canal, então não esqueçam disso. Agora vamos à minha história. E eu garanto que vocês nunca mais vão olhar para golpes da mesma forma. Era uma manhã de terça-feira quando minha vida desmoronou completamente. Eu estava sentada na cozinha do meu apartamento vazio, segurando uma xícara de café que já havia esfriado, há horas, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que eu não reconhecia me disse algo que gelou meu sangue. Senhora Margarete, descobrimos algumas irregularidades em sua conta bancária. A senhora precisa agir imediatamente, ou pode perder tudo. Fazia apenas 2 anos que meu marido Roberto havia falecido vítima de um infarte fulminante. 2 anos desde que eu me vi completamente sozinha neste mundo, tentando entender como pagar contas, como lidar com investimentos, como simplesmente existir sem a pessoa que cuidava de todas essas coisas por mim. Roberto sempre foi o responsável pelas finanças da nossa casa. Durante nossos 32 anos de casamento, eu me dediquei exclusivamente ao meu trabalho como enfermeira em um hospital público, cuidando de outras pessoas, enquanto ele cuidava do nosso dinheiro. Quando ele morreu, descobri que tínhamos uma quantia considerável guardada, quase R$180 mil que ele havia juntado ao longo dos anos através de seu trabalho como engenheiro civil. Era o nosso plano de aposentadoria, o dinheiro que nos daria segurança na velhice. Mas eu não fazia a menor ideia de como gerenciar essa herança. Cada extrato bancário que chegava era como um enigma para mim. Cada ligação do banco me deixava em pânico. A solidão havia se tornado minha companheira mais fiel. Minha filha Carolina morava em São Paulo, a mais de 400 quilômetros de distância, construindo sua própria vida como advogada. Nossos contatos se limitavam a ligações semanais apressadas, onde ela perguntava se eu estava bem, e eu sempre respondia que sim, mesmo quando estava mentindo. Como eu poderia contar para ela que algumas noites eu chorava até adormecer, abraçada no travesseiro que ainda guardava o cheiro do meu marido? Os dias se arrastavam intermináveis. Eu acordava sem propósito, tomava meu café da manhã sozinha, assistia televisão sem prestar atenção, almoçava sozinha, e assim o dia ia passando até a hora de dormir. Novamente, os vizinhos do prédio mal me cumprimentavam. Eu havia me tornado praticamente invisível para o mundo. Era como se eu estivesse vivendo em uma bolha de tristeza e isolamento que ninguém conseguia atravessar. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema que a ligação chegou. A voz do homem era extremamente convincente, repleta de urgência e preocupação aparente. Ele se identificou como Marcos Oliveira, funcionário do Departamento de Segurança do meu banco. Conhecia detalhes sobre minha conta que me deixaram impressionada. Sabia meu saldo aproximado, conhecia as últimas movimentações, até mesmo o nome do Roberto. Senhora Margarete, detectamos tentativas de acesso não autorizado em sua conta. Alguém está tentando transferir seu dinheiro para uma conta no exterior. Precisamos agir rapidamente para proteger seu patrimônio, disse ele com uma urgência que me fez o coração disparar. A senhora está sozinha aí? Tem alguém em quem confia que possa ajudá-la? Neste momento, essa pergunta me tocou profundamente. Não, eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém em quem confiar. Ninguém para me aconselhar, ninguém para me proteger. Era exatamente assim que eu me sentia todos os dias, desde que Roberto havia partido. E de alguma forma, aquele homem havia identificado essa minha vulnerabilidade com uma precisão cirúrgica. Não se preocupe, senhora Margarete. Eu vou cuidar da senhora como se fosse minha própria mãe. Vamos resolver isso juntos, passo a passo, disse Marcos com uma voz tão carinhosa que quase me fez chorar. Há quanto tempo ninguém falava comigo com essa gentileza? Há quanto tempo ninguém se oferecia para cuidar de mim?
Ele explicou que eu precisaria fazer algumas transferências para uma conta de segurança temporária, onde meu dinheiro ficaria protegido enquanto eles investigavam a fraude. Parecia fazer todo o sentido. Afinal, se alguém estava realmente tentando roubar meu dinheiro, eu precisava protegê-lo de alguma forma. E aquele homem parecia ser minha única salvação naquele momento de desespero. Mas como eu vou saber que vocês são realmente do banco? Perguntei, tentando manter um mínimo de racionalidade em meio ao pânico. Senhora Margarete, a senhora pode ligar diretamente para o banco depois que encerrarmos nossa conversa e confirmar tudo isso. Mas preciso que entenda que cada minuto que perdemos aqui é um minuto a mais que esses criminosos têm para acessar sua conta, respondeu ele. A pressão psicológica era intensa. O medo de perder tudo se misturava com a gratidão de finalmente ter alguém que parecia se importar comigo. Marcos me deu instruções detalhadas sobre como acessar meu internet banking e começar as transferências. Sua voz era calma, paciente, quase paternal. Ele me guiava com a delicadeza de alguém que realmente se importava com meu bem-estar. Durante as 3 horas seguintes, sob a orientação dele, transferi quantia após quantia para diferentes contas, que ele dizia serem contas de segurança do banco. Primeiro foram 15 mil reais, depois mais 25 mil, depois 30 mil. A cada transferência, Marcos me tranquilizava, dizendo que estava tudo correndo bem, que meu dinheiro estava sendo protegido, que logo tudo voltaria ao normal. A senhora está sendo muito corajosa, dona Margarete. Sei que isso é assustador, mas está fazendo a coisa certa, dizia ele a cada operação concluída. E eu acreditava. Eu queria acreditar. Precisava acreditar que alguém estava cuidando de mim naquele momento de tanto medo e confusão. Quando finalmente encerramos a ligação, já era meio da tarde. Marcos prometeu que entraria em contato no dia seguinte para dar continuidade ao processo de proteção da minha conta. Eu desliguei o telefone com uma sensação estranha, um misto de alívio por estar sendo protegida e uma angústia que não conseguia explicar. Foi só quando tentei ligar para o banco para confirmar as informações que a realidade começou a me atingir como um soco no estômago. O atendente do banco me disse que não conhecia nenhum Marcos Oliveira no departamento de segurança, que o banco nunca pediria para clientes fazerem transferências por telefone e que todas aquelas operações que eu havia feito pareciam ser tentativas de fraude. Naquele momento, sentada sozinha na minha cozinha, com o telefone ainda na mão e o coração batendo descompassado, eu compreendi a dimensão do que havia acontecido. Eu não estava sendo protegida. Eu estava sendo roubada. E o pior de tudo, eu havia colaborado ativamente com meu próprio roubo. Entregar nosso dinheiro nas mãos de um completo estranho? Durante 2 dias fiquei paralisada pela vergonha. Não conseguia ligar para Carolina. Não conseguia ligar para a polícia. Não conseguia nem mesmo sair de casa. Ficava sentada no sofá da sala, abraçada a uma almofada, revivendo cada momento daquela ligação maldita, me culpando por cada decisão que tomei. O apartamento parecia ainda mais vazio, ainda mais silencioso, como se até as paredes estivessem me julgando pela minha estupidez. E se essa mensagem já está tocando seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura e esperança para quem mais precisa ouvir. Foi na manhã da quinta-feira que recebi uma ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz feminina se identificou como doutora Patrícia Mendes, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Meu coração quase parou. Será que eu estava em apuros com a polícia também? Senhora Margarete, recebemos uma denúncia anônima informando que a senhora pode ter sido vítima de um golpe telefônico nos últimos dias. Isso procede? Perguntou a delegada com uma voz profissional, mas não ameaçadora. Por um momento, fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Uma denúncia anônima? Quem poderia ter feito isso? Com a voz embargada, confessei tudo. Contei sobre a ligação do Marcos, sobre as transferências, sobre como me senti protegida quando na verdade estava sendo roubada. A delegada me ouviu com paciência, fazendo anotações, e no final me disse algo que mexeu profundamente comigo. Senhora Margarete, a senhora não é a primeira e infelizmente não será a última.
Esses criminosos são extremamente sofisticados e se aproveitam justamente de pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Ela me explicou que eu deveria comparecer à delegacia para registrar um boletim de ocorrência formal e que havia uma possibilidade, ainda que remota, de recuperar parte do dinheiro. Mas o que mais me impressionou foi quando ela disse: "Nós gostaríamos que a senhora considerasse nos ajudar numa operação especial. Acreditamos que esses criminosos vão tentar contactá-la novamente, e se isso acontecer, gostaríamos que nos avisasse imediatamente." A ideia me apavorou e me intrigou ao mesmo tempo. Voltar a falar com aqueles bandidos? Fingir que não sabia que eram golpistas? Parecia extremamente perigoso, mas ao mesmo tempo senti uma centelha de esperança. Talvez eu pudesse fazer algo para evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo inferno que eu estava vivendo. Na delegacia, conheci o investigador Bruno Carvalho, um homem de cerca de 45 anos, com um olhar penetrante e uma postura que transmitia confiança. Ele me explicou detalhadamente como funcionava a quadrilha que havia me golpeado. Eram criminosos organizados, que tinham acesso a informações privilegiadas sobre contas bancárias e dados pessoais das vítimas. Eles escolhiam especificamente pessoas idosas, viúvas, com patrimônio considerável e sinais de isolamento social. Eles estudam suas vítimas, senhora Margarete. Sabem exatamente quais botões apertar para conseguir a confiança das pessoas. No caso da senhora, eles identificaram que estava sozinha, vulnerável emocionalmente e sem conhecimento técnico sobre operações bancárias, explicou Bruno. Cada palavra dele era como uma punhalada na minha autoestima, mas ao mesmo tempo me ajudava a dar a entender que eu não havia sido simplesmente burra. Eu havia sido alvo de uma operação criminosa extremamente bem planejada. O investigador me mostrou uma pasta repleta de casos similares. Dezenas de pessoas, na maioria mulheres viúvas entre 55 e 70 anos, que haviam perdido suas economias para a mesma quadrilha. Algumas haviam perdido R$ 50.000, outras, mais de 200.000. Uma senhora havia perdido até mesmo sua casa, que teve que vender para tentar recuperar parte do dinheiro roubado antes de morrer de desgosto 6 meses depois. Aquelas histórias me deixaram furiosa. Uma raiva que eu não sentia há anos começou a crescer dentro de mim. Como esses criminosos podiam dormir à noite sabendo que estavam destruindo vidas inteiras? Como podiam se aproveitar da dor e da solidão de pessoas que já haviam perdido tanto na vida? Se a senhora topar nos ajudar, precisaremos que haja de forma completamente natural quando eles ligarem novamente. E eles vão ligar, senhora Margarete. Normalmente voltam entre 7 a 10 dias depois do primeiro golpe, tentando conseguir mais dinheiro da mesma vítima, disse Bruno. Nós vamos gravar todas as conversas e rastrear as ligações, mas preciso que entenda que existe um risco envolvido. Esses criminosos podem se tornar agressivos se suspeitarem que estão sendo investigados. A decisão não foi fácil. Parte de mim queria simplesmente esquecer tudo o que havia acontecido, tentar seguir em frente e reconstruir minha vida. Mas a outra parte, a parte que ainda guardava um pouco da enfermeira corajosa que eu havia sido durante tantos anos, queria lutar. Queria fazer esses bandidos pagarem pelo que fizeram comigo e com tantas outras pessoas inocentes. Aceitei participar da operação. Bruno me ensinou como manusear um pequeno gravador que eu deveria esconder perto do telefone. Me deu instruções sobre como manter os criminosos na linha o maior tempo possível e me passou um número de emergência para ligar caso me sentisse em perigo. Ele também providenciou para que uma viatura ficasse de plantão na minha rua durante as próximas semanas. Nos dias seguintes, minha vida ganhou um propósito que eu não tinha há muito tempo. Eu não estava mais apenas existindo, esperando os dias passarem. Agora eu tinha uma missão. Toda manhã acordava pensando se seria o dia em que eles ligariam novamente. Checava obsessivamente se o gravador estava funcionando, se meu celular estava carregado, se eu lembrava de todas as instruções que Bruno havia me dado. Carolina finalmente soube de tudo quando ligou no sábado para nossa conversa semanal. Quando contei sobre o golpe, ouvi um silêncio longo do outro lado da linha, seguido de um choro que me partiu o coração. "Mãe, por que você não me contou antes? Por que teve que passar por isso sozinha?" perguntou ela entre soluços.
Tentei explicar sobre a vergonha, sobre como me senti idiota, sobre como não queria que ela se preocupasse ainda mais comigo. Mas quando contei sobre minha participação na operação policial, ela ficou apavorada. Mãe, isso é muito perigoso. Esses criminosos podem te fazer mal. Você devia vir morar comigo em São Paulo até isso passar. Mas eu não queria fugir. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava fazendo algo importante, algo que poderia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Expliquei para Carolina que estava sendo protegida pela polícia, que tinha todos os números de emergência, que sabia exatamente o que fazer em cada situação. A espera se tornou uma tortura psicológica. Cada ligação que recebia fazia meu coração disparar. Vendedores de planos de saúde, pesquisas eleitorais, até mesmo ligações de Carolina me deixavam em estado de alerta máximo. Eu dormia mal, comia mal, vivia num estado constante de ansiedade e expectativa. Foi na segunda-feira da semana seguinte, exatamente 9 dias após o primeiro golpe, que o telefone tocou às 14h30. Eu estava lavando a louça do almoço quando ouvi aquele som familiar. Sequei rapidamente as mãos, liguei o gravador com dedos trêmulos e atendi no quarto toque. Alô, senhora Margarete, aqui é o Marcos, do Departamento de Segurança do banco. Como a senhora está? Espero que tenha ficado mais tranquila depois que protegemos seu dinheiro semana passada. Quase parou quando ouvi aquela voz familiar. Era ele. O homem que havia destruído minha vida estava ligando novamente, falando comigo como se fosse um velho amigo preocupado com meu bem-estar. Minha primeira reação foi desligar o telefone na cara dele, gritar, xingá-lo por tudo que me fez passar. Mas me lembrei das instruções do investigador Bruno. Agir naturalmente, manter a conversa o máximo possível, fingir que ainda acreditava nele. Oi, Marcos. Sim, estou bem, obrigada. Respondi, tentando controlar o tremor na minha voz. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir através do telefone. Como está a investigação? Meu dinheiro está seguro? Ótima pergunta, dona Margarete. Tenho boas e más notícias para a senhora, disse ele com aquela voz carinhosa que me havia enganado antes. A boa notícia é que conseguimos bloquear grande parte das tentativas de roubo. A má notícia é que descobrimos que os criminosos são mais organizados do que imaginávamos. Eles já conseguiram acessar outras contas ligadas à sua e estão tentando uma nova investida. Eu não acreditava na audácia daquele homem. Depois de me roubar quase tudo que eu tinha, ele estava tentando me golpear novamente. E o pior, falando sobre isso como se fosse meu protetor, como se estivesse genuinamente preocupado comigo. A raiva começou a ferver dentro de mim. Mas eu precisava manter a calma. Mas como eles conseguiram acessar outras contas? Eu pensei que você tinha resolvido tudo, perguntei, fingindo confusão e medo. Na verdade, não precisei fingir muito. O medo era real, mesmo sabendo que agora eu estava protegida. Infelizmente, dona Margarete, esses criminosos são muito sofisticados. Eles usam vírus de computador, hackeiam sistemas, têm contatos dentro dos próprios bancos. Por isso precisamos ser ainda mais cuidadosos, explicou ele. Descobrimos que eles estão mirando especificamente em clientes como a senhora. Pessoas que perderam o cônjuge recentemente e têm dificuldade para lidar com questões financeiras. Aquela frase me atingiu como um tapa na cara. Ele estava admitindo abertamente que escolhiam pessoas vulneráveis como eu. Pessoas que estavam sofrendo, que se sentiam perdidas e sozinhas. Era uma crueldade que ia além do simples roubo. Era uma crueldade emocional calculada e premeditada. O que eu preciso fazer agora? Perguntei, lembrando das instruções de Bruno para mantê-lo falando o máximo possível. Bom, identificamos que eles estão tentando acessar sua conta poupança e também descobrimos que a senhora tem alguns investimentos em CDB que podem estar em risco, disse Marcos. Precisamos transferir tudo isso para contas de segurança ainda mais protegidas. São contas especiais do Banco Central que nem mesmo esses hackers conseguem acessar. Eu sabia que ele estava mentindo, mas a facilidade com que inventava detalhes convincentes era assustadora. Ele realmente parecia conhecer informações sobre minha situação financeira que uma pessoa comum não deveria ter acesso. Como ele conseguia esses dados? Marcos, posso te fazer uma pergunta? Como vocês conseguem tantas informações sobre minha conta? Às vezes me sinto como se vocês soubessem mais sobre meu dinheiro do que eu mesma.
Perguntei, tentando soar inocente enquanto pescava informações para a investigação. Ele riu de uma forma que me deu arrepios. Dona Margarete, nós somos o Departamento de Segurança do banco. Temos acesso a todas as informações necessárias para proteger nossos clientes. Inclusive, sei que a senhora anda muito triste ultimamente. Muito sozinha. Perder um marido não é fácil, imagino. Aquela invasão na minha privacidade emocional me deixou nauseada. Como ele se atrevia a falar sobre minha dor, sobre minha solidão, como se fosse algo que pudesse usar a seu favor. E, no entanto, sabia que era exatamente isso que estava fazendo, usando minha vulnerabilidade como uma ferramenta para me manipular. É verdade, tem sido difícil mesmo, respondi, decidindo jogar o jogo dele. Às vezes sinto que não tenho ninguém em quem confiar para me ajudar com essas coisas financeiras. Você tem sido muito gentil comigo, Marcos. Claro, Dona Margarete. A senhora pode confiar em mim completamente. Inclusive tenho uma proposta que pode interessá-la, disse ele. E eu percebi que estava chegando ao núcleo do novo golpe. Além de protegermos seu dinheiro, podemos fazer ele render muito mais do que está rendendo agora. Temos um investimento especial, exclusivo para clientes que já passaram por tentativas de fraude, que pode triplicar seu patrimônio em apenas 6 meses. Ali estava. O anzol estava sendo jogado novamente. Mesmo depois de ter me roubado, ele ainda tinha a audácia de tentar me convencer a entregar ainda mais dinheiro. A frieza e o cálculo por trás daquelas palavras me deram uma dimensão do tipo de pessoa com quem estava lidando. Um investimento que pode triplicar? Isso parece bom demais para ser verdade, respondi, fingindo interesse ingênuo. Ah, Dona Margarete, eu entendo sua cautela. Mas veja bem, a senhora já passou pelo pior momento possível, que foi quase ter todo o seu dinheiro roubado por criminosos. Agora que está protegida, por que não transformar essa experiência ruim em algo positivo? Argumentou ele. Além disso, como a senhora é vítima de tentativa de fraude, tem direito a condições especiais que o banco não oferece para qualquer pessoa. A manipulação psicológica era de um nível assustador. Ele estava transformando meu trauma em justificativa para um novo golpe. Estava me fazendo sentir especial, privilegiada, como se eu merecesse uma compensação pelo que havia passado. E tudo isso enquanto planejava me roubar ainda mais. E como funcionaria esse investimento? Perguntei, seguindo o roteiro que Bruno havia me ensinado. É muito simples. A senhora faria uma transferência inicial de, digamos, uns R$ 30.000 para uma conta especial de investimentos. Em 15 dias, eu mesmo ligaria para mostrar como o dinheiro cresceu. Se a senhora gostar dos resultados, podemos investir mais. Se não gostar, devolvemos tudo com os rendimentos, explicou Marcos. R$ 30.000, quase todo o dinheiro que me restava depois do primeiro golpe. Ele realmente queria me deixar sem nada. E a promessa de devolver o dinheiro se eu não gostasse dos resultados era, obviamente, falsa. Ele sabia que uma vez que conseguisse os 30.000, eu nunca mais veria aquele dinheiro. Mas, Marcos, eu não tenho mais R$ 30.000. Vocês não lembram? Depois de tudo que aconteceu, só me restaram cerca de 25.000 na conta. Menti, testando sua reação. Ah, claro. Perdão, Dona Margarete. Com tantos casos que acompanho, às vezes me confundo com os detalhes, disse ele rapidamente. Então vamos trabalhar com R$ 20.000. O importante é começarmos com alguma coisa para a senhora ver como funciona. A facilidade com que ele ajustou o valor me confirmou que era tudo mentira. Ele não tinha acesso real às minhas informações bancárias atuais. Provavelmente só sabia o que havia conseguido extrair de mim durante o primeiro golpe. Isso me deu uma sensação de poder que eu não sentia há semanas. Sabe, Marcos, posso ser sincera com você? Perguntei, decidindo improvisar um pouco. Estou com medo. Depois de tudo o que aconteceu, fico desconfiada de qualquer movimentação financeira. Você poderia me encontrar pessoalmente para conversarmos? Seria mais fácil para mim confiar se pudesse ver seu rosto. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais para ser natural. Quando ele voltou a falar, percebi uma mudança sutil no tom de voz. Dona Margarete, eu entendo perfeitamente sua preocupação. Infelizmente, por questões de segurança da própria operação, não podemos nos encontrar pessoalmente. Esses criminosos têm informantes em todos os lugares, e se eles souberem que estamos nos encontrando, podem tentar fazer mal à senhora.
A recusa dele em me encontrar pessoalmente foi como uma confirmação final de que eu estava lidando com um criminoso. Qualquer funcionário legítimo de banco não teria problemas em se identificar presencialmente, especialmente para uma cliente que havia acabado de passar por uma tentativa de fraude. Mas eu precisava continuar fingindo que acreditava nele. Entendo, Marcos. Você está certo. A segurança é mais importante mesmo, respondi, tentando soar convencida. Então, como vamos proceder com esse investimento? Preciso fazer alguma coisa hoje? Que bom que a senhora compreende, Dona Margarete. A senhora é realmente uma pessoa muito inteligente, disse ele, e eu quase vomitei ao ouvir aquela adulação falsa. Vamos fazer assim. Hoje eu vou enviar as instruções por WhatsApp para o número que tenho aqui no sistema. A senhora vai ver que é tudo muito simples e seguro. WhatsApp. Mais uma ferramenta para me manipular e manter contato constante. Eu sabia que Bruno ficaria interessado em rastrear também essas mensagens. Mas eu não sei usar muito bem o WhatsApp, Marcos. Sou meio desajeitada com essas tecnologias. Menti, querendo que ele explicasse tudo por telefone para facilitar a gravação. Não se preocupe, é muito fácil. Ou então, se preferir, posso explicar tudo agora mesmo por telefone e a senhora pode anotar tudo direitinho, ofereceu ele, caindo exatamente na minha armadilha. Durante os próximos 20 minutos, Marcos me deu instruções detalhadas sobre como eu deveria proceder com as transferências. Ele me passou números de contas, nomes de beneficiários, até mesmo os horários específicos em que eu deveria fazer cada operação. Tudo isso estava sendo gravado e seria evidência crucial para a investigação. O que mais me impressionou foi a organização criminosa por trás de tudo aquilo. Não era um golpista amador trabalhando sozinho, era claramente uma operação sofisticada, com múltiplas contas bancárias, horários coordenados e scripts bem ensaiados para cada situação. Marcos sabia exatamente o que dizer para cada objeção que eu levantava. Quando questionei sobre a segurança das transferências, ele me explicou sobre protocolos especiais do Banco Central. Quando perguntei sobre comprovantes, ele me garantiu que eu receberia documentos oficiais de investimento. Quando demonstrei-lhe preocupação sobre prazo de resgate, ele me assegurou que eu poderia cancelar a qualquer momento com apenas 24 horas de antecedência. Todas as respostas vinham prontas, como se ele tivesse um manual de objeções e respostas ao lado dele. E provavelmente tinha mesmo. A profissionalização daquele crime me assustou mais do que tudo que eu havia imaginado até então. Dona Margarete, só mais uma coisa importante, disse Marcos quando já estávamos terminando a conversa. Por questões de segurança, é fundamental que a senhora não comente sobre esse investimento com ninguém, nem com familiares, nem com amigos, nem mesmo com outros funcionários do banco. Esses criminosos têm informantes em todos os lugares, e se eles descobrirem sobre nosso plano, podem tentar prejudicar a senhora. Ali estava a instrução para o isolamento. Uma das táticas mais cruéis dos golpistas, fazer com que a vítima se afaste de qualquer pessoa que pudesse alertá-la sobre a fraude. Era uma estratégia para me manter vulnerável e dependente apenas das informações que ele me dava. Mas e se minha filha perguntar sobre movimentações na minha conta? Questionei, testando até onde ele iria na manipulação. Dona Margarete, com todo respeito, mas sua filha mora longe e não entende nada sobre investimentos bancários, não é mesmo? Respondeu ele com uma condescendência que me fez ranger os dentes. Às vezes, as pessoas que amamos acabam atrapalhando sem querer, por excesso de proteção. Confie em mim. É melhor que isso fique apenas entre nós por enquanto. Depois que os resultados aparecerem, aí sim a senhora pode compartilhar a boa notícia com ela. A forma como ele desqualificou minha filha, como se ela fosse apenas uma intrusa tentando atrapalhar meu sucesso financeiro, me mostrou outro nível da crueldade psicológica envolvida. Ele estava tentando criar uma divisão entre mim e a única pessoa que realmente se importava comigo. Depois que desliguei o telefone, fiquei tremendo por uns 15 minutos. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva que crescia a cada palavra daquele homem maldito. Como ele se atrevia a manipular minha dor, minha solidão, minha ignorância financeira? Como podia dormir à noite sabendo que estava destruindo vidas de pessoas que já haviam perdido tanto?
Imediatamente liguei para Bruno para relatar tudo o que havia acontecido. Ele ficou empolgado com a quantidade de informações que eu havia conseguido extrair do criminoso. Senhora Margarete, a senhora foi perfeita. Conseguimos números de contas, nomes, horários, metodologia. Isso aqui é ouro puro para nossa investigação, disse ele. Bruno me explicou que eles já haviam identificado padrões similares em outros casos e que minha gravação estava ajudando a conectar pontos importantes na investigação. Aparentemente, aquela quadrilha estava operando em múltiplos estados e já havia causado prejuízos de milhões de reais para centenas de vítimas. Agora vem a parte mais difícil, senhora Margarete, avisou Bruno. Vamos precisar que a senhora finja que vai fazer as transferências. Obviamente não vai transferir dinheiro algum. Vamos criar contas falsas para simular as operações. Mas ele vai ligar para confirmar, e a senhora vai ter que convencê-lo de que fez tudo certinho. A perspectiva de ter que mentir de volta para aquele criminoso me deu uma satisfação estranha. Finalmente eu não seria mais a vítima passiva. Seria parte, ativa na captura dele. Seria minha vingança contra tudo que ele me fez passar. Durante o resto daquela tarde, ensaiei mentalmente todas as possíveis perguntas que Marcos poderia me fazer no dia seguinte. Bruno me passou números de protocolos falsos, códigos de operação fictícios e até mesmo valores exatos que eu deveria mencionar para soar convincente. Naquela noite, Carolina ligou para saber como eu estava. Tive que mentir para ela também, dizendo que estava tudo calmo, que os criminosos não haviam feito contato. Não podia contar sobre a operação policial porque Bruno havia me orientado a manter sigilo absoluto até que a quadrilha fosse capturada. Mãe, promete que vai me ligar se qualquer coisa estranha acontecer? Pediu Carolina. Você sabe que pode vir morar comigo aqui em São Paulo a qualquer momento, né? Não precisa passar por isso sozinha. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Minha filha realmente se importava comigo, diferente do que Marcos havia insinuado. Ela estava oferecendo sua própria casa, sua própria vida para me proteger. E ali estava eu, mentindo para ela, colocando-me em risco, tudo por causa de uma sede de justiça que talvez fosse apenas orgulho ferido. Obrigada, meu amor. Sei que posso contar com você, mas estou bem de verdade. Cada dia fica mais fácil. Menti, sentindo um aperto no peito por não poder dividir com ela o peso daquela responsabilidade. Naquela madrugada, deitada na cama que ainda guardava a marca do corpo do Roberto, refleti sobre tudo o que estava acontecendo. 6 meses atrás, eu era apenas uma viúva solitária, passando os dias sem propósito, esperando que a vida simplesmente passasse por mim. Agora, eu estava no centro de uma operação policial, ajudando a capturar criminosos perigosos. Não sabia se o que eu estava fazendo era corajoso ou simplesmente imprudente. Talvez fosse as duas coisas, mas pela primeira vez desde a morte do Roberto, eu sentia que minha vida tinha um propósito real. Eu não estava apenas existindo, estava lutando por algo maior que eu mesma. O telefone tocou às 09h15 da manhã seguinte. Era ele novamente. Bom dia, dona Margarete. Como dormiu? Espero que tenha descansado bem, porque hoje é um dia muito especial para nós, disse Marcos com aquela falsa animação que já me dava nojo. Bom dia, Marcos. Para falar a verdade, mal consegui dormir de tanta ansiedade, respondi. E dessa vez não estava mentindo completamente. Ansiedade é normal, dona Margarete. É o primeiro investimento sério da senhora depois de ficar viúva. É natural que se sinta nervosa, disse Marcos com aquela voz paternal que me fazia querer gritar. Mas pode ficar tranquila, porque hoje a senhora vai dar o primeiro passo para transformar sua vida financeira completamente. Respirei fundo, lembrando das instruções de Bruno, e respondi com a voz mais convincente que consegui produzir. Marcos, eu fiz tudo exatamente como você me orientou ontem. Todas as transferências foram feitas nos horários que você especificou. Perfeito! A senhora é realmente uma mulher muito determinada, elogiou ele. Pode me passar os números dos protocolos de cada transferência? Preciso inserir no sistema aqui para ativar oficialmente seu investimento. Era exatamente o que Bruno havia previsto. Comecei a ditar os números falsos que o investigador havia me dado, enquanto Marcos anotava tudo do outro lado da linha. A cada protocolo que eu mencionava, ele fazia sons de aprovação,
como se estivesse realmente checando informações em algum sistema bancário legítimo. Excelente, Dona Margarete. Vejo aqui que todos os valores foram creditados corretamente nas contas de investimento. Mentiu ele descaradamente. Agora vou ativar seu portfólio especial de investimentos. Em aproximadamente 2 horas, a senhora vai receber uma ligação da nossa central de relacionamento VIP, confirmando que tudo está funcionando perfeitamente. Central de relacionamento VIP. Mais teatro para me impressionar e me fazer sentir especial. Era impressionante como eles criavam toda uma encenação elaborada para dar credibilidade ao golpe. Quantas pessoas deviam ter caído nessa armadilha por se sentirem importantes e especiais? Marcos, posso fazer uma pergunta? Disse, decidindo testar uma informação que Bruno havia me orientado a verificar. Como vocês conseguem que os investimentos rendam tão rápido? É que eu nunca vi nada assim antes. Ah, Dona Margarete, essa é a magia dos investimentos de alto nível, respondeu ele com entusiasmo exagerado. Nós trabalhamos com operações no mercado internacional, câmbio, commodities. São operações que só ficam disponíveis para clientes muito especiais, como a senhora que já provou sua confiança conosco. Mercado internacional, câmbio, commodities. Palavras que soavam sofisticadas e convincentes para quem não entendia nada de investimentos, como era meu caso real antes de todo esse pesadelo começar. Era assim que eles pescavam pessoas como eu, usando terminologia técnica que parecia legítima, mas que na verdade não significava absolutamente nada. E quando vou ver os primeiros resultados? Perguntei, mantendo o tom de ansiedade expectante. Já na semana que vem a senhora vai receber o primeiro relatório de rendimentos, mas posso adiantar que está tudo correndo melhor do que esperávamos, disse ele. Inclusive, tenho uma proposta especial para a senhora. Como seus investimentos estão indo excepcionalmente bem, surgiu uma oportunidade única que termina hoje. Ali vinha o segundo anzol. Não bastava ter me roubado uma vez e estar tentando me roubar novamente. Agora ele queria criar uma sensação de urgência para me pressionar a entregar ainda mais dinheiro. A ganância desses criminosos realmente não tinha limites. Que tipo de oportunidade? Perguntei, fingindo interesse ingênuo. Uma das empresas parceiras do banco está lançando um fundo exclusivo, apenas para investidores que já demonstraram sucesso em nossos produtos. É uma chance de multiplicar os ganhos por 3 ou até 4 vezes, explicou Marcos. Mas a oferta encerra hoje às 18 horas e só temos 2 vagas disponíveis. 2 vagas disponíveis. Oferta que encerra hoje. Multiplicar ganhos por 3 ou 4 vezes. Era um manual completo de pressão psicológica sendo aplicado em mim. Criar escassez artificial, urgência, temporal e promessas irreais de lucro rápido. Se eu não soubesse que era tudo mentira, provavelmente cairia novamente. Mas eu não tenho mais dinheiro para investir, Marcos. Usei tudo que tinha na primeira aplicação, respondi, querendo ver até onde ele iria insistir. Dona Margarete, a senhora não precisa ter o dinheiro na conta hoje. Essa é a beleza dessa oportunidade especial, disse ele. E eu percebi uma mudança no tom de voz, uma ansiedade real que me fez entender que, provavelmente havia metas ou pressões por trás de cada golpe aplicado. A senhora pode fazer uma transferência usando o limite do cartão de crédito ou até mesmo usar seu cartão como garantia para um empréstimo pré-aprovado que conseguimos aqui no banco. Cartão de crédito. Empréstimo. Agora ele queria me endividar também, além de roubar minhas economias. A crueldade daqueles criminosos ia muito além do que eu havia imaginado. Eles não queriam apenas roubar o que eu tinha, queriam me deixar devendo, me deixar numa situação financeira ainda pior do que a solidão em que já me encontrava. Não sei, Marcos. Usar cartão de crédito para investimento parece arriscado. Hesitei, testando sua insistência. Dona Margarete, vou ser muito sincero com a senhora, disse ele, adotando um tom conspiratório. Eu não deveria contar isso, mas vou abrir o jogo. Essa oportunidade surgiu porque um dos nossos investidores VIP morreu na semana passada e a vaga dele ficou disponível. São apenas 2 vagas por ano, e se a senhora perder essa chance, só vai conseguir algo parecido daqui a 12 meses. A história do investidor que morreu me deixou indignada. Ele estava usando até mesmo a morte de outras pessoas como ferramenta de manipulação.
Quantas mentiras esse homem era capaz de inventar para conseguir roubar mais dinheiro? E o pior, ele contava essas histórias com uma naturalidade que indicava prática constante. Quanto seria o valor mínimo para essa oportunidade especial? Perguntei, continuando a encenar meu papel de vítima interessada. Para a senhora, que já é nossa cliente especial, consegui uma condição exclusiva, apenas R$ 45.000, disse ele. Eu sei que parece muito, mas, dona Margarete, em 6 meses isso vai virar no mínimo 180 mil. A senhora vai poder comprar um apartamento novo, viajar pelo mundo, realizar todos os sonhos que teve que adiar. R$ 45.000. Uma quantia que representava quase tudo que uma pessoa aposentada conseguia juntar em anos de economia. E ele falava sobre isso como se fosse troco de bala, como se fosse natural uma viúva de 58 anos arriscar toda a sua segurança financeira numa promessa vazia. As promessas que ele fazia, apartamento novo, viagens pelo mundo, eram exatamente os sonhos que Roberto e eu tínhamos para nossa aposentadoria. Sonhos que foram destruídos quando ele morreu e que agora estavam sendo usados contra mim por um criminoso sem escrúpulos. Marcos, preciso pensar com calma sobre isso, disse, tentando ganhar tempo para Bruno organizar o próximo passo da operação. R$ 45.000 é muito dinheiro para mim. Claro, dona Margarete. A senhora está sendo muito sensata em pensar bem antes de decidir, respondeu ele, mudando rapidamente para uma abordagem mais paciente. Mas lembre-se, a oferta encerra às 18 horas de hoje. Se decidir participar, pode me ligar até às 17h30 que eu organizo tudo para a senhora. Depois que desliguei, liguei imediatamente para Bruno. Ele estava eufórico com as informações que eu havia conseguido. Senhora Margarete, isso que a senhora fez foi trabalho de investigador profissional. Conseguimos identificar pelo menos 3 novas contas bancárias, 2 novos métodos de abordagem, e agora sabemos que eles trabalham com prazos falsos para criar pressão. Bruno me explicou que a equipe já estava rastreando todas as informações que Marcos havia me passado nas últimas ligações. Aparentemente, alguns dos números de conta que ele mencionou já estavam sendo monitorados em outras investigações, confirmando que se tratava realmente de uma quadrilha organizada operando em escala nacional. O que fazemos agora? Perguntei. Ele quer uma resposta até às 17h30 de hoje. Vamos dar a ele uma resposta que ele não está esperando, disse Bruno com um tom que me deu arrepios de satisfação. A senhora vai ligar para ele às 17h25, vai dizer que decidiu fazer o investimento e vai marcar um encontro para amanhã de manhã numa agência bancária específica que vamos escolher. Mas ele já disse que não pode se encontrar pessoalmente por questões de segurança. Lembrei. Ah, mas agora a situação mudou, sorriu Bruno. A senhora vai dizer que o gerente do banco precisa autorizar pessoalmente uma operação de R$ 45.000 e que sem essa autorização presencial o sistema não libera a transferência. É mentira, claro, mas é uma mentira convincente, o suficiente para forçá-lo a aparecer. A ideia de finalmente ver o rosto do homem que havia destruído minha vida me deixou ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. Será que eu conseguiria manter a calma quando estivesse cara a cara com ele? Será que não perderia o controle e atacaria ele fisicamente? Haviam instalado durante a tarde. Era minha última atuação antes do confronto final, e eu precisava ser perfeita. Marcos, sou eu, Margarete. Tomei minha decisão sobre o investimento especial, disse assim que ele atendeu. Dona Margarete, que alegria ouvir da senhora. Espero que tenha decidido aproveitar essa oportunidade única. Respondeu ele com aquela empolgação falsa que já me dava nojo. Sim, vou fazer o investimento dos R$ 45.000, mas aconteceu um problema, disse seguindo. Exatamente o script que Bruno havia me dado. Fui ao banco hoje de tarde para organizar tudo, e o gerente me disse que para transferências acima de R$ 40.000, principalmente para investimentos especiais, precisa de uma autorização presencial dele junto com o responsável pelo investimento. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Um silêncio tenso, pesado, que durou tempo demais para ser natural. Quando Marcos voltou a falar, percebi uma irritação mal disfarçada em sua voz. Dona Margarete, isso é muito estranho. Nunca tivemos essa exigência antes com outros clientes, disse ele,
claramente tentando contornar a situação. Tem certeza de que o gerente entendeu direito? Às vezes eles confundem investimento bancário com outras operações. Tenho certeza, Marcos. Inclusive, ele disse que já teve outros casos parecidos e que é procedimento padrão do banco para proteger os clientes. Insisti, mantendo a firmeza que Bruno havia me orientado. O senhor Roberto Silva, que é o gerente da agência, disse que pode nos receber amanhã às 10 horas da manhã. Senhora Margarete, preciso ser honesto com a senhora. Isso pode ser muito perigoso, disse Marcos, tentando uma nova abordagem. Se aqueles criminosos que estão tentando roubar seu dinheiro descobrirem sobre nossa reunião, podem tentar interceptar a operação. Não seria mais seguro fazermos tudo online mesmo? A resistência dele em aceitar o encontro presencial era uma confirmação clara de suas intenções criminosas. Um funcionário legítimo de banco jamais hesitaria em se encontrar pessoalmente com um cliente, especialmente para uma operação de alto valor. Mas eu precisava insistir sem soar suspeita. Marcos, eu confio no senhor, mas também preciso seguir os procedimentos do meu banco. Além disso, confesso que me sentiria mais segura vendo o senhor pessoalmente, disse, apelando para o ego dele. O senhor sempre foi tão cuidadoso comigo que tenho certeza de que sabe como fazer isso com segurança. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar esse canal com um clique no botão Valeu demais. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa, feitas especialmente para pessoas que, como vocês, merecem conhecer a verdade por trás desses crimes. Percebi que a lisonja funcionou. O tom de Marcos mudou novamente, voltando àquela falsa cordialidade. A senhora está certa, dona Margarete. Sempre fui muito cuidadoso. Mesmo. E se é assim que a senhora se sente mais segura, vamos fazer do jeito dela. Qual é o endereço da agência? Passei o endereço que Bruno havia me dado, uma agência bancária real, mas onde a equipe de investigação já havia coordenado tudo com a segurança do banco. Marcos anotou todas as informações e confirmou o horário. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. A senhora foi perfeita, elogiou Bruno. Ele mordeu a isca completamente. Amanhã, finalmente vamos pôr a mão nesse verme. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Ficava imaginando como seria ver o rosto do homem que havia me causado tanto sofrimento. Seria um homem jovem e arrogante? Seria alguém de meia idade como eu, que havia escolhido o crime como profissão? Será que olhando nos meus olhos, ele sentiria algum remorso pelo que me fez passar? Bruno me ligou às 7 horas da manhã para fazer uma última revisão do plano. Eu deveria chegar à agência às 9h45, 15 minutos antes do horário marcado. A equipe já estaria posicionada disfarçada no local, alguns como clientes comuns, outros como funcionários temporários do banco. No momento em que Marcos se identificasse como funcionário do banco para entrar na agência, seria abordado e preso. E se ele desconfiar de alguma coisa e não entrar na agência? Perguntei, preocupada com a possibilidade de todo o nosso trabalho ter sido em vão. Por isso vamos ter equipes. Também na rua, senhora Margarete. Se ele apenas aparecer no local, mesmo que não entre, já conseguimos identificá-lo e segui-lo até descobrir onde mora, explicou Bruno. Mas acredito que ele vai entrar sim. A ganância desses criminosos é sempre maior que a cautela. Às 9h30, eu estava estacionando meu carro em frente à agência bancária. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Entrei na agência e fui recebida pelo gerente real, Roberto Silva, que já havia sido brifado sobre toda a operação. Senhora Margarete, fique tranquila. Temos tudo sob controle, disse Roberto em voz baixa. O senhor vai ficar na minha sala e quando o criminoso chegar, vou chamá-la. Até lá, tente manter a calma. Na sala do gerente, tentei me distrair olhando pela janela, mas meus olhos procuravam constantemente por rostos suspeitos na rua. Cada homem que passava caminhando poderia ser Marcos. Cada pessoa que entrava na agência poderia ser ele. Às 10h05, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Dona Margarete, aqui é o Marcos. Estou aqui na frente da agência, mas está tudo muito movimentado. Tem muita gente estranha por aqui, disse ele, e eu percebi nervosismo real em sua voz. A senhora tem certeza de que é seguro? Meu sangue gelou.
Ele havia percebido alguma coisa? Havia identificado os policiais disfarçados? Marcos, é uma agência bancária num dia normal de trabalho. Claro que tem movimento. Respondi, tentando soar natural. O senhor está com medo de quê? Não é medo, dona Margarete. É precaução, respondeu ele. Vou entrar, mas se eu sentir qualquer coisa estranha, vou embora imediatamente. A segurança da senhora é minha prioridade. Quando desliguei, avisei imediatamente Roberto, que passou a informação para Bruno via rádio. Marcos estava ali, na frente da agência, mas estava desconfiado. Os próximos minutos seriam cruciais. 5 minutos depois, Roberto recebeu uma ligação interna informando que um homem havia entrado na agência e perguntado pelo encontro com a senhora Margarete sobre investimentos especiais. Era ele. Finalmente, depois de semanas de terror psicológico, eu ia ver o rosto do meu torturador. Senhora Margarete, ele está aqui. Está pronto? Perguntou Roberto. Respirei fundo, me levantei da cadeira e assenti. Estou pronta. Caminhamos pelo corredor da agência até a área de atendimento. Roberto apontou discretamente para um homem de cerca de 40 anos, bem vestido, com cabelos grisalhos e uma postura confiante, que estava sentado numa das poltronas de espera, folheando uma revista. Era ele, Marcos, o homem que havia roubado meu dinheiro, manipulado minha dor, usado minha solidão contra mim. Vê-lo ali, tão normal, tão comum, me deixou simultaneamente furiosa e decepcionada. Eu havia imaginado um monstro, mas era apenas um homem comum que havia escolhido destruir vidas alheias. Quando nossos olhares se encontraram, ele sorriu e se levantou, estendendo a mão para me cumprimentar como se fôssemos velhos amigos. Dona Margarete, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, disse com aquela voz familiar que eu já odiava. Foi nesse momento que percebi vários homens se movimentando discretamente ao redor da agência. Bruno e sua equipe estavam se posicionando. Marcos ainda não havia percebido nada, ocupado demais representando seu papel de funcionário bancário dedicado. O prazer é meu, Marcos, respondi, apertando sua mão e sentindo uma revolta profunda ao tocar na pele do homem que havia me causado tanto sofrimento. Vamos resolver logo essa questão do investimento? Claro! Vamos à sala do gerente para cuidar de todos os detalhes, disse ele, e começou a caminhar na direção que Roberto havia indicado. Foi quando ele deu o primeiro passo em direção ao fundo da agência que Bruno deu o sinal. A arma em punho. Outros 3 investigadores apareceram simultaneamente de diferentes pontos da agência, cercando completamente o criminoso. A expressão no rosto de Marcos foi algo que jamais esquecerei. Em uma fração de segundo, vi a máscara de gentileza e profissionalismo se desfazer completamente, revelando o verdadeiro rosto de um homem desesperado e raivoso. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu numa expressão de choque total, e por um momento ele ficou completamente paralisado. Não se mova! Mãos para cima! Ordenou Bruno, enquanto os outros policiais se aproximavam com algemas. Mas Marcos não era apenas um golpista comum. Era experiente o suficiente para tentar uma última cartada. Num movimento rápido, ele se virou na minha direção e tentou me agarrar, provavelmente na tentativa de me usar como escudo humano para negociar sua fuga. Sua cadela! Você me entregou! Gritou ele, com uma fúria animal que me fez compreender o tipo de pessoa perigosa com quem eu havia estado lidando todas essas semanas. Aquela voz carinhosa e paternal havia se transformado em algo ameaçador e violento. Bruno foi mais rápido. Antes que Marcos pudesse me tocar, o investigador o derrubou no chão com um movimento preciso, imobilizando-o completamente. Margarete Santos, você está preso por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, disse Bruno, enquanto prendia as algemas nos pulsos do criminoso. Ver aquele homem sendo algemado no chão da agência me deu uma sensação de justiça que eu não sentia há muito tempo. Mas também me trouxe uma tristeza profunda, tristeza por todas as pessoas que, como eu, haviam sido enganadas por aquela performance convincente de gentileza e cuidado. Vocês não têm provas de nada! Sou funcionário do banco! Gritou Marcos enquanto era levantado pelos policiais. Essa mulher está mentindo! Ela está confusa. É uma velha senil que não sabe o que está falando. A forma como ele me desqualificou naquele momento, me chamando de velha senil,
Me mostrou seu verdadeiro desprezo pelas vítimas que escolhia. Para ele, eu nunca havia sido uma pessoa real com sentimentos e necessidades. Eu era apenas um alvo, uma fonte de dinheiro fácil que ele podia manipular à vontade. Marcos, ou melhor, Antônio Carlos Ferreira, disse Bruno, revelando o nome real do criminoso, temos 3 semanas de conversas gravadas onde você se identifica como funcionário bancário, passa instruções para transferências fraudulentas e tenta aplicar novos golpes. Além disso, temos identificação de pelo menos 6 contas bancárias em seu nome, recebendo os valores roubados. O nome real dele era Antônio Carlos. Durante todo esse tempo, até o nome havia sido mentira. Mais uma camada de farsa numa operação inteiramente baseada em mentiras e manipulação psicológica. Enquanto Marcos, ou Antônio, era levado para fora da agência, outros clientes presentes começaram a se aglomerar, curiosos sobre toda aquela movimentação policial. Alguns sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Uma senhora idosa me olhou com simpatia e disse: "Minha filha, você foi muito corajosa. Esses bandidos não têm o direito de mexer com pessoas trabalhadoras como nós." Bruno se aproximou de mim após a prisão estar concluída. "Senhora Margarete, não tenho palavras para agradecer sua colaboração. Sem sua ajuda, esse criminoso continuaria prejudicando outras famílias", disse ele. "Agora vamos precisar que a senhora venha à delegacia para formalizar todo o depoimento, mas a parte mais difícil já passou." Na delegacia, fiquei sabendo detalhes impressionantes sobre a operação criminosa da qual eu havia sido vítima. Antônio Carlos liderava uma quadrilha de 8 pessoas que operava há mais de 5 anos em 4 estados diferentes. Eles tinham acesso a bancos de dados vazados de informações bancárias, o que explicava como sabiam tantos detalhes sobre minha conta e minha situação pessoal. A quadrilha havia roubado mais de 3 milhões de reais de 127 vítimas confirmadas. A maioria eram pessoas idosas, viúvas ou viúvos, com perfil de vulnerabilidade emocional similar ao meu. Eles estudavam cada vítima durante semanas antes de fazer o primeiro contato, coletando informações sobre sua situação familiar, financeira e psicológica. O que mais nos impressiona no caso da senhora Margarete é que foi a primeira vítima que conseguimos virar contra a quadrilha, explicou Bruno. Geralmente as pessoas ficam tão envergonhadas e traumatizadas que preferem não colaborar com as investigações. Sua coragem foi fundamental para desmantelarmos toda essa operação. Coragem. Era uma palavra que eu não associava a mim mesma há muito tempo. Durante 2 anos, desde a morte do Roberto, eu havia me visto apenas como uma mulher perdida, frágil, incapaz de cuidar de si mesma. Mas ali, naquela delegacia, compreendi que havia encontrado uma força que nem sabia que possuía. Bruno me informou que eu recuperaria grande parte do dinheiro roubado. As contas da quadrilha já haviam sido bloqueadas e o valor ainda não havia sido transferido para o exterior. A senhora deve recuperar cerca de 85% do que foi roubado nos próximos 3 meses, disse ele. 85%. Não era tudo, mas era muito mais do que eu havia esperado quando descobri que havia sido golpeada. Era dinheiro suficiente para me dar segurança financeira novamente, para poder pensar no futuro sem desespero. Mais importante que o dinheiro, porém, era a sensação de propósito que aquela experiência me havia dado. Pela primeira vez em 2 anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo, lutando, fazendo a diferença no mundo. Quando cheguei em casa naquela tarde, liguei para Carolina para contar tudo o que havia acontecido. Ela ficou simultaneamente orgulhosa e apavorada com tudo que eu havia feito. "Mãe, não acredito que você passou por tudo isso sozinha. Por que não me contou antes?" perguntou ela. E eu percebi lágrimas em sua voz, porque precisava provar para mim mesma que ainda era capaz de cuidar das minhas próprias batalhas, respondi. "Seu pai sempre me protegeu de tudo, e depois que ele morreu, achei que eu não sabia mais como me defender sozinha. Mas descobri que sei sim." Carolina ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Mãe, estou muito orgulhosa da senhora. Papai também estaria." Aquela noite, sentada no sofá da sala onde tudo havia começado, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. O apartamento não parecia mais vazio.
Parecia cheio de possibilidades. Eu não me sentia mais invisível. Me sentia poderosa. O telefone tocou às 20 horas. Por um momento, meu coração disparou, lembrando automaticamente de todas aquelas ligações aterrorizantes. Mas quando atendi, era Bruno. Senhora Margarete, queria apenas informá-la que... Antônio Carlos confessou tudo durante o interrogatório. Ele nos deu nomes de todos os comparsas, localização de contas bancárias, métodos de operação. Vamos conseguir desmantelar completamente a quadrilha graças à senhora, disse ele. E as outras vítimas? Vão conseguir recuperar o dinheiro delas também? Perguntei. A maioria sim. Algumas perdas são irreversíveis, mas estimamos que vamos conseguir devolver cerca de 70% do total roubado para todas as vítimas, respondeu Bruno. A senhora salvou muito mais pessoas do que imagina. Depois que desliguei, caminhei até a janela da sala e olhei para a rua. Era a mesma vista de sempre, mas eu não era mais a mesma pessoa que olhava por aquela janela todos os dias sem propósito. Importantes foram muito além do aspecto financeiro. 3 semanas após a prisão de Antônio Carlos, recebi uma ligação inesperada da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Era a delegada Patrícia Mendes, que havia feito o primeiro contato comigo durante a investigação. Ela me propôs algo que mudaria completamente o rumo da minha nova vida. Senhora Margarete, gostaríamos de convidá-la para participar de um programa especial que estamos desenvolvendo, disse a delegada. É um projeto de prevenção a golpes financeiros voltado especificamente para o público da terceira idade. Precisamos de alguém com sua experiência e coragem para ajudar outras pessoas a se protegerem. A ideia me empolgou imediatamente. Finalmente, havia encontrado uma forma de transformar todo aquele sofrimento em algo construtivo, uma maneira de ajudar outras pessoas a evitarem o pesadelo que eu havia vivido. Aceitei a proposta sem hesitar. O programa se chamava Proteção Sênior e funcionava através de palestras em centros comunitários, grupos de terceira idade, igrejas e associações de aposentados. Meu papel era contar minha história real, explicar como os golpistas operam e ensinar as pessoas a identificarem os sinais de alerta. A primeira palestra foi numa igreja do bairro onde eu morava. Cerca de 40 pessoas estavam presentes, a maioria mulheres viúvas entre 55 e 75 anos. Quando comecei a contar minha experiência, vi nos rostos delas o mesmo medo e vulnerabilidade que eu havia sentido. O que mais me impressiona na história da Dona Margarete, disse uma senhora chamada Elvira, após eu terminar meu relato, é como esses criminosos sabem exatamente onde apertar para nos machucar. Eles usam nossa solidão contra nós mesmas. Elvira havia resumido perfeitamente o que eu havia levado meses para compreender. Os golpistas não atacam apenas nossa ingenuidade financeira. Eles atacam nossas carências emocionais, nossos medos mais profundos, nossa necessidade humana básica de conexão e cuidado. Durante aquela primeira palestra, descobri que 4 pessoas na plateia já haviam sido vítimas de tentativas de golpes similares, mas haviam sido alertadas por familiares ou amigos antes de perderem dinheiro. Uma delas, Dona Rosa, me procurou após a apresentação. Dona Margarete, a senhora salvou minha vida financeira sem nem saber, disse ela emocionada. Semana passada recebi uma ligação igual a que a senhora descreveu. Se não fosse ter ouvido sua história hoje, eu teria caído no golpe com certeza. Aquele foi o momento em que compreendi verdadeiramente o poder transformador da minha experiência. Cada pessoa que eu conseguisse alertar representava uma família inteira protegida da devastação financeira e emocional que os golpes causam. O programa cresceu rapidamente. Em 3 meses, eu estava fazendo 2 palestras por semana em diferentes bairros da cidade. Bruno, que havia se tornado um amigo próximo após toda a nossa parceria na investigação, frequentemente me acompanhava para explicar os aspectos legais e policiais da prevenção a crimes. Foi durante uma dessas palestras que conheci Eduardo Reis, um advogado aposentado de 62 anos que havia perdido a esposa 2 anos antes, exatamente como eu havia perdido Roberto. Eduardo estava na plateia porque sua filha havia ficado preocupada com algumas ligações suspeitas que ele vinha recebendo. Após a palestra, Eduardo se aproximou para conversar. Dona Margarete, admiro muito sua coragem, disse ele.
Não sei se teria a mesma força para transformar uma experiência tão traumática em algo positivo como a senhora fez. Conversamos por mais de 1 hora naquela noite. Eduardo me contou sobre sua solidão, sobre como se sentia perdido desde que ficara viúvo, sobre a dificuldade de encontrar propósito na vida após a aposentadoria. Era como se estivesse ouvindo minha própria história sendo contada por outra pessoa. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a frequentar minhas palestras regularmente. Ele me ajudava organizando o material, preparando o equipamento de som e até mesmo contribuindo com experiências legais relacionadas aos golpes financeiros. Desenvolvemos uma amizade natural, baseada em experiências similares e no propósito compartilhado de ajudar outras pessoas. Carolina, que vinha me visitando com mais frequência desde todo o episódio do golpe, ficou intrigada com minha nova parceria. Mãe, esse Eduardo parece ser uma pessoa muito especial, comentou ela durante uma de suas visitas. Você parece mais feliz quando fala sobre o trabalho de vocês. Era verdade. Pela primeira vez em mais de 2 anos, eu acordava todas as manhãs com expectativa e entusiasmo. Tinha compromissos importantes, pessoas contando comigo, uma missão que fazia sentido. E sim, a companhia de Eduardo havia trazido uma leveza para minha vida que eu pensava que nunca mais experimentaria. 6 meses após nosso primeiro encontro, Eduardo me fez um convite que mudaria novamente o rumo da minha vida. Margarete, tenho uma proposta para você, disse ele numa tarde em que estávamos preparando material para uma palestra especial numa universidade da terceira idade. Que tipo de proposta? Perguntei, curiosa. Que tal expandirmos nosso trabalho? Tenho contatos em outras cidades, outras organizações. Poderíamos criar uma espécie de movimento estadual de prevenção a golpes, sugeriu ele, com os olhos brilhando de animação. Sua história, nossa experiência combinada, a metodologia que desenvolvemos, isso poderia ajudar milhares de pessoas. A ideia me entusiasmou imediatamente. Mas havia algo mais no tom de Eduardo, uma intimidade crescente que me fazia perceber que nossa parceria estava evoluindo para algo além do profissional. Eduardo, disse eu cuidadosamente, antes de expandirmos nosso trabalho, acho que precisamos conversar sobre outras coisas. Ele sorriu de uma forma que me fez sentir novamente como uma mulher desejada, não apenas como uma viúva solitária. Margarete, não sei se é apropriado, mas preciso ser honesto. Tenho sentimentos por você que vão muito além da nossa parceria profissional. Naquele momento, sentada naquela sala preparando material para ajudar outras pessoas, compreendi que a vida havia me dado uma segunda chance, não apenas para ser útil e ter propósito, mas também para ser feliz novamente. Eduardo, respondi, sentindo meu coração acelerar como não acontecia há anos. Acho que esses sentimentos são mútuos. Hoje, 1 ano depois de tudo ter começado com aquela ligação terrível que quase destruiu minha vida, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Eduardo e eu desenvolvemos uma relação bonita, baseada em respeito mútuo, propósitos compartilhados e um carinho genuíno que cresceu naturalmente entre 2 pessoas que se encontraram nos momentos certos de suas vidas. Nosso programa de prevenção a golpes se expandiu para 7 cidades da região. Já realizamos mais de 200 palestras e estimamos ter protegido diretamente mais de 8.000 pessoas. Recebi uma medalha de honra da Secretaria de Segurança Pública do Estado pelo trabalho desenvolvido. Mas o reconhecimento que mais me emociona são as mensagens que recebo regularmente de pessoas que assistiram às nossas palestras e conseguiram identificar tentativas de golpe contra elas ou seus familiares. Cada mensagem dessas representa uma família protegida, uma tragédia evitada, uma vida que não foi destruída por criminosos sem escrúpulos. Se vocês chegaram até aqui comigo nessa jornada, se essa história tocou seus corações de alguma forma, eu quero pedir um favor especial. Inscrevam-se neste canal, ativem as notificações e, principalmente, compartilhem essa mensagem com pessoas que vocês amam. Golpes financeiros destroem vidas todos os dias, mas conhecimento e conscientização podem proteger famílias inteiras. Contem para mim nos comentários. Vocês ou alguém próximo já passaram por situações parecidas? Que sinais de alerta vocês identificaram nessa história? Que lições vocês levarão para suas vidas?
Vamos criar uma comunidade de proteção mútua, onde cada um cuida do outro. E lembrem-se, por mais solitários que se sintam, por mais vulneráveis que estejam, vocês têm força dentro de si que nem imaginam. Às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para descobrir do que somos capazes. Minha história é prova de que sempre é possível recomeçar, sempre é possível transformar dor em propósito, sempre é possível encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Muito obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Vocês me deram a oportunidade de transformar minha experiência mais dolorosa numa missão de vida. E isso, meus queridos, não tem preço.